Hugo vai trazer a palavra essa noite. Deixar que ele apresente. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Os véus se rasgou, o caminho se abriu e não há mais nenhuma separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Por isso nós podemos nos alegrar, receber a unção de graça, de alegria do nosso Deus e celebrar na presença dele, num dia como esse que ele fez, para a glória dele mesmo. Amém. Trago um abraço lá da Igreja Presbiteriana Ebenezer, todos os irmãos ali. Quero agradecer a oportunidade nessa noite de poder compartilhar a palavra. O pastor Giovanni me pediu, ele está acompanhando a netinha, né? Louvado seja o Senhor por isso, lá em Itaporanga, e me pediu se eu poderia estar aqui. Eu falei, prontamente, com certeza. Faz muito tempo que eu estive aqui da última vez, e é um prazer estar aqui com os irmãos da Igreja Shekinah. Me acompanha minha esposa Cláudia, né? E meus filhos ficaram, e nós trazemos também um abraço da nossa família. Vamos ver a palavra do Senhor lá no livro do Salmo, o Salmo de número 77. Salmo de número 77. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 20. Todo o Salmo de número 77, a partir do verso 1. Salmo 77, a palavra de Deus diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Pai bendito, agora quando iremos meditar na tua palavra, que o teu Santo Espírito também nos conduza a ela e nos encha e nos transforme e nos renove, que possamos também sair daqui transformados por ela. Ó Deus, visita o coração do angustiado, visita o coração do abatido, visita o coração daquele que está preso na ansiedade e traz renovação, libertação de mente, para que possamos fluir na tua presença e na tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, meus irmãos, só as crianças até 8 anos pode subir para a sala. Eu esqueci de dizer.
Até 8 anos, crianças, pode ver. Meus irmãos, com certeza esse salmo que nós lemos, o Salmo 77, ele revela a angústia, a ansiedade e a preocupação do seu autor. O autor desse salmo é o salmista Asaf, esse levita, líder da adoração na casa de Deus, que com certeza estava passando por situações terríveis, angustiantes de vida. Eu posso ressaltar isso no versículo 2, quando ele diz: a minha alma recusa a consolar-se. Você já se deparou com uma situação dessa, em que você está em uma situação angustiante, uma situação difícil, uma tribulação que gera ansiedade, e você se recusa a consolar, ou seja, você se recusa a buscar uma válvula de escape, você se recusa a buscar solução para essa realidade? Asaf estava assim, ao escrever esse salmo, ou ao escrever esse salmo, depois de ter vivido essa experiência, esse encontro da dor da sua alma, num contexto de dúvidas, num contexto de falta de fé, ele é levado a experimentar pesadíssimas realidades no seu interior. Talvez você esteja assim, meu querido, passando por uma situação difícil, uma realidade complicada, recusando-se a consolar-se, e talvez com essa realidade de angústia, associado com a dor da sua alma, a falta de fé, tenha levado você a experimentar situações dificílimas. Quais eram essas situações dificílimas? Nós podemos ver aqui no verso 3, que mesmo em oração, parece que não traz consolo, não há consolo, não há refrigério. Quando a gente entra numa situação de angústia de alma, de ansiedade crônica, dentro das realidades difíceis que enfrentamos e nos recusamos a vencê-las, podemos experimentar essa situação de não termos vontade mais de orar. Oração é um meio de graça, o meio mais direto, mais rápido que nós temos de entrarmos na presença de Deus, de entrarmos pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, à sala do trono do nosso Deus. Mas ele sente dificuldade, mesmo em oração, mesmo se debulhando em lágrimas em oração, ele não encontra alívio. Outra realidade difícil, falta de sono. No versículo 4 nós percebemos isso, ele não consegue dormir, porque os pensamentos são recorrentes na sua mente, e constantemente aquela realidade vem, e ele não consegue descansar, e nós sabemos muito bem disso. Quando nós não descansamos, quando nós não temos uma boa noite de sono, o nosso dia é terrível. Talvez você esteja vivendo essa realidade, mesmo em oração não há refrigério, não consegue dormir, não consegue pregar os olhos, e recorrentemente a angústia vem na sua mente, transformando aquilo que era noite de descanso em noite de angústia. No versículo 4 nós percebemos também a sua dificuldade de colocar para fora o seu sentimento, dificuldade de desabafar, de falar aquilo que está apertando, daquilo que está sufocando, daquilo que está minando as suas forças. Versículo 4 diz isso: tão perturbado estou que não consigo falar. Talvez você se encontre nessa realidade, ou já se encontrou, que não sabe nem falar o que você está sentindo. Eu não sei dizer, eu não sei usar as palavras, eu não sei como expressar, eu só sei que tem uma dor aqui, uma angústia. Meus queridos, devido a esse processo que todos nós experimentamos, essa experiência da pandemia, muitas pessoas também se encontraram dessa maneira, ou talvez ainda se encontram dessa maneira, em estado de angústia, não sabem como aliviar a pressão da alma, não sabem colocar para fora aquilo que estão sentindo. Estava conversando com uma irmã em Cristo,
profissional da área da psicologia, a doutora Vera, cito o nome dela, uma das melhores psicólogas aqui da cidade de Anápolis, e ela me disse: pastor Hugo, a quantidade de pessoas que me procuram para um horário é impressionante. Eu não tenho mais horário, ela atende de segunda a sábado, de manhã à tarde e noite. Pessoas angustiadas, querendo colocar para fora os seus sentimentos e não conseguem. E é interessante que há muitos anos atrás nós temos a mesma realidade na humanidade. Nós estamos aqui diante de um salmista, diante de um ministro, um levita, um homem que vivia para adoração, e ele se encontra nessa angústia. Não é porque você serve a Deus que você está imune a essas armadilhas da alma, as armadilhas da emoção. Talvez você se encontre assim, triste, cabisbaixo, cansado. Interessante que ele vai buscar soluções. Nós, seres humanos, nós temos essa prerrogativa, né? Mesmo nos fechando, mesmo diante da nossa dor emocional, mesmo diante de realidades dificílimas que encaramos, nós queremos buscar um subterfúgio, nós queremos buscar uma forma de sair dessas realidades difíceis, e normalmente nós tomamos o caminho mais complicado. Nós entramos dentro de nós mesmos e às vezes nos perdemos dentro de nós mesmos. E o salmista fez isso. Diante desse quadro, Asaf busca algumas alternativas que ele mesmo descreve no Salmo 77. Alternativas para anestesiar a sua dor. E nós estamos falando de um homem crente. Nós estamos falando de um homem que adorava a Deus. Nós estamos falando de um homem que 10 salmos da Bíblia são atribuídos a ele. Nós estamos falando de um homem vil, de um homem hipócrita, de um homem incrédulo, que busca anestesiar as suas dores na bebida, no sexo, na gandaia. Não, nós estamos falando de gente crente, gente igual eu e você. Ele tenta viver do passado. No versículo 5, olha só o que diz o verso 5 no Salmo 77. Ele vive do passado: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. Naquele tempo é que era bom. Naquele tempo lá na Shekinah, 20 anos atrás, era bom demais. A gente fazia vigília, a gente orava, a gente buscava o Senhor na nossa simplicidade, e Deus vinha. Agora não. E a pessoa fica presa no passado, vivendo, dirigindo o carro da vida, não olhando para o para-brisa, mas conduzindo a sua vida pelo retrovisor, tentando anestesiar a sua dor, tentando trazer para ela alguma forma de autoexplicação para entender que as coisas são assim mesmo. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus se renova através das misericórdias dele toda manhã. Então hoje tem que ser melhor do que ontem. Amém. Glória a Deus. Eu não posso viver preso no passado. O passado serve como parâmetro de direção, mas não é a direção. Ele busca uma autoanálise. Olha só o verso 6: de noite indago o meu íntimo, e meu espírito prescruta ou pergunta: e aí, o que está acontecendo? Já sei, muita gente me persegue, tenho muitos inimigos, tem muita gente que não gosta de mim, eu não tenho as mesmas oportunidades do que fulano, todos sorriem para o fulano, mas para mim parece que as coisas são difíceis. Ó céus, ó vida, ó azar, está tudo errado para mim. Vive uma vida de autocomiseração, de uma baixa autoestima terrível. E ele entra dentro dele mesmo e começa a lamber as suas feridas, começa a lamber assim como um rato lambe a lima até consumir a própria língua. Já viu essa expressão? O rato que lambe a lima? Quando nós entramos dentro de nós mesmos, nesse processo de autocomiseração, de autopiedade, nós esquecemos do nosso grande Deus que nos formou. E a gente começa, como
crente, como povo de Deus, pensar: não, é assim mesmo, tudo dá errado para mim, tudo é difícil para mim. Por que as coisas são difíceis para mim? Misericórdia, irmão. E Asaf coloca isso, ele desnuda o seu coração, ele desnuda a sua alma. E aí ele entra no verso 7. Parece que ele está entrando numa espiral descendente, vai descendo cada vez mais dentro dele mesmo e se perdendo. No verso 7 ele diz o seguinte: será que o Senhor me rejeitará para sempre? Sabe o que está acontecendo? Tudo dá errado para mim, ninguém gosta de mim, eu não tenho oportunidade. Você quer saber? Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou experimentando essas realidades difíceis? Você quer saber? Deus não está nem aí para mim. Quantos crentes não falam isso? Se não falam, pelo menos pensam. Você quer saber? Deus me abandonou, Deus me rejeitou. E aí o inimigo, sabendo dessas condições, começa a trazer ao seu coração lembranças de outrora, de pecados já confessados, de situações já resolvidas. Você está pagando aquilo que você fez, como se nós vivêssemos um karma espiritual. Nós somos crentes e libertos, o nosso passado foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Amém, glória a Deus. Verdade. No verso 8, ele tentando buscar soluções, nós vemos a sensação de que as promessas de Deus perderam a validade para ele. As promessas de Deus servem para todo mundo, as bênçãos de Deus alcançam todo mundo, menos a mim. Ai, tadinho de mim, eu sou um vermezinho de Jacó, ninguém gosta de mim, nem Deus, nem as bênçãos de Deus me perseguem, tudo que eu faço está errado. Cessou perpetuamente a sua graça. Gente, a graça de Deus, ela é incessante, porque a graça de Deus se manifesta no amor de Deus por nós, e Deus é amor, a essência de Deus é amor. Aleluia. Ele questiona o caráter de Deus, a essência de Deus. A graça não me alcança, alcança outros, mas a mim não. E no versículo 9, nós vemos, na minha opinião, quando ele questiona o caráter e a santidade de Deus. Olha só o que diz no verso 9: será que Deus esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira para comigo? Estão percebendo, irmãos, que esse homem crente, cantor, adorador, escritor de hinos tremendos, entrou numa encruzilhada de aflição, de angústia dentro dele mesmo, e ele tentou dentro dele mesmo buscar a resposta. Eu quero te dizer nessa noite, se você estiver nessa condição, dentro de você não há resposta. A resposta vem por intermédio daquele que entra em nós, o Espírito Santo de Deus, que nos faz nova criatura. Diante da aflição e da angústia, o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Tá, pastor, e aí? Beleza, talvez eu esteja assim mesmo, mas e aí? O que é que eu faço? Como é que eu mudo? Como é que eu transformo? Qual é o caminho da mudança? Qual que é o caminho da transformação? Qual que é o caminho do milagre? Qual que é o caminho da redenção? Qual que é o caminho da transformação da parte de Deus? A própria palavra vai nos mostrar. Quantos aqui querem ser transformados pela ação de Deus nessa noite? Existem exercícios, existem ações que o próprio Asaf vai entender. Primeiramente no versículo 10, olha só comigo a virada de pensamento. Então disse: esta é a minha aflição. Não sou eu, é o sentimento que eu estou tendo diante dessa realidade. Eu quero te dizer, meu querido, se você estiver preso nas garras da angústia, eu quero te dizer, é a sua aflição. Esse sentimento potencializado pela ansiedade,
pelos tempos que vivemos, pelas realidades difíceis que enfrentamos, pelos desafios que estão diante de nós. Como é bom estar na igreja e a maioria, a grande parte já poder celebrar ao Senhor sem máscara. Como é bom participar do povo de Deus. Como é bom voltar à comunhão. Como é bom ver que o nosso Deus não mudou e nos sustentou e nos guardou até aqui. É sua angústia. É a angústia do poeta de Asaf. Ele parou e falou: peraí. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com as realidades difíceis, porque a realidade difícil eu sempre enfrentei, sempre enfrentarei. O negócio está dentro de mim. É a minha aflição, é a minha angústia. E quando nós identificamos que esse sentimento está nos roubando a paz e a nossa comunhão com Deus, na minha opinião, é mais do que a metade do caminho para a transformação. Senhor, vem dentro de mim e arranca de mim esse sentimento que não é meu, que não pertence ao Senhor, melhor dizendo, porque os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, para nos dar aquilo segundo Ele quer, segundo a sua vontade para nós. E aí o que eu aprendo? Primeiramente é isso, reconhecer que diante dessas realidades difíceis, muitas das vezes é a minha angústia que está nublando o meu pensamento, nublando a minha vontade de adorar a Deus, nublando a minha vontade de ouvir a Deus através da oração. Enquanto ele orava, Deus estava no mesmo lugar ouvindo a oração dele. Deus não mudou, mas era o seu sentimento que havia mudado diante de Deus. Eu quero te dizer, querido, não confunda o seu sentimento com o caráter bondoso e santo de Deus. Porque Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente o mesmo Deus. Primeiramente, o salmista nos ensina que diante dessas realidades dificílimas, a resposta não está dentro de mim. Primeiramente, diante do fogo da angústia, ele nos ensina que os nossos pensamentos não são claros. Cuidado, meu querido, quando você estiver passando por aflições, por lutas, que o grau da ansiedade está te dominando. Cuidado. Se você estiver passando por isso, ou já passou, eu quero te dizer nessa noite, que você não é menor do que ninguém. Eu me sinto diminuído, eu me sinto apequenado, eu me sinto um coitado porque eu estou com esses sentimentos. Eu quero te dizer que você não é menor do que ninguém. Não é. Asaf teve coragem de colocar isso ao Senhor e escrever esse sentimento para nós, inspirado pelo Espírito Santo, para que nessa noite pudesse chegar a palavra do seu coração e dizer a você: você não é inferior a ninguém diante dos olhos de Deus. Não é. São experiências ruins que às vezes, ao invés de pegar o caminho da transformação com Deus, nós entramos dentro de nós mesmos e nos perdemos em nossos sentimentos. Quero também te dizer, quando a gente chega a essa constatação de que é a minha angústia que está produzindo isso, eu quero te dizer que você não está ficando louco. Nós temos muito preconceito, como povo de Deus, em relação aos tratamentos, medicação e situações ligadas à psique humana. Nós temos muita dificuldade quando a pessoa entra numa depressão profunda e a gente fala que ela precisa tomar uma medicação. Nossa, Deus me livre! Eu quero te dizer que o seu cérebro é um órgão igual ao seu estômago. Se você tiver um problema de gastrite, você vai no médico, ele vai te passar um remédio de gastrite para sarar o estômago. Se você está com um problema de uma depressão crônica, numa ansiedade descontrolada, existem elementos químicos no seu órgão chamado cérebro que precisa de ajuste, precisa de conversa, precisa de abrir o coração, e você não está ficando louco, é apenas o momento da angústia que você está passando. O salmista, lá atrás, há 1000 e tantos anos atrás,
ele chegou a essa conclusão: é a minha angústia, eu preciso buscar solução, e a solução não está dentro de mim, a solução está fora de mim, a solução está em Deus. E ele entra no segundo processo, entra no segundo momento, que nós percebemos aqui. Quando eu entendo que eu estou passando por uma angústia e preciso vencer essa angústia, essa ansiedade, qual é o caminho? O caminho é relembrar aquilo que Deus fez no passado. Primeiro passo. Olha, passado, sim, relembrar. A gente começa lembrando os cânticos antigos, as mensagens guardadas no nosso coração, os versículos que nós sabemos de cor e às vezes não aplicamos ele nas nossas vidas, e a gente começa a meditar nessas coisas. Comece a meditar, relembrar o que Deus fez na vida do povo de Deus. Asaf começou a pensar na história de Deus no meio do seu povo, como eles foram retirados do Egito, como eles passaram a pé enxuto no Mar Vermelho, quando o povo de Deus foi agraciado no deserto por 40 anos, como o Senhor agiu de uma forma tremenda, dando filhos a estéreis, como o Senhor agiu de forma tremenda, usando seus profetas para falar da sua parte ao seu povo, e aquilo foi trazendo ao coração de Asaf um aquecimento espiritual. A sua frieza espiritual causada por sua angústia começou a ser aquecida. Aí ele começa a trazer as histórias de Deus para a sua própria vida, como Deus me alcançou, como a graça de Deus me transformou, como eu cheguei até aqui, que privilégio eu tenho de estar na casa de Deus, louvando a Deus, ministrando adoração diante do Senhor. E isso começou a encher o coração daquele homem, e aí ele começou a lembrar de quem Deus é, e aí da angústia ele saltou de alegria, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Aleluia, glória a Deus. Esse é o exercício, quem Deus é, o que Deus fez na sua palavra, registrada para nós, o que Deus fez na minha vida, como é que o Senhor te alcançou, porque você congrega nessa igreja, como a ação de Deus trouxe graça à sua vida, como Ele trouxe novidade de vida a você, e aí a gente começa a irromper em louvor. Próspero-me diante da cruz, próspero diante desse Jesus que me ama, e a gente começa a transbordar de alegria, porque aonde há o Espírito de Deus, há transbordar de regozijo e alegria. Aleluia, obrigado, Deus. Busque o Senhor, mas comece relembrando, comece a dando glória a Deus baixinho, aleluia, oh Jeová, Deus é bom. Comece a andar com Ele, relembrar os feitos dele no passado, na sua vida, como é que o Evangelho entrou na sua vida. No verso 13 ele vê a santidade de Deus. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Nosso Deus não é mau caráter, que abandonou a sua graça e tem prazer no nosso sofrimento. O nosso Deus é santo. Não há Deus como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Exaltado seja o teu nome entre as nações. Bendito é o Senhor. Bendize a alma minha ao Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Comece enchendo o seu coração. E no verso 13, ele ainda conclui dizendo: o nosso Deus é Deus sobre deuses, não há outro como o Senhor. Mão poderosa vem do Senhor, e é a Ele que eu pertenço, e nada pode me arrebatar das suas poderosas mãos. É a esse Deus que eu pertenço. Aleluia, glória a Deus. Você está vendo, irmãos? Ele começou farol baixo, foi crescendo. É minha angústia que está nublando o meu pensamento. É a angústia que está atrapalhando eu ver o mover de Deus. É a angústia que está tapando os meus olhos para ver a grandeza de Deus. Ele volta para a palavra, ele volta para a ação de Deus na sua vida. Ele começa a enxergar o caráter de Deus, ele começa a ver quem é Deus,
ele exalta esse Deus, um Deus santo e poderoso, que reina sobre tudo. Não há outro como tu, Senhor. Aleluia. Nós passamos 2 anos de luta, de dificuldade, gente próxima falecendo, adoecendo, dificuldades financeiras, comércio fechando. O Senhor é Deus sobre todos. E nós estamos aqui nesse dia 3 para glorificar esse Deus que transforma. E Ele quer te transformar nessa noite, Ele quer te restaurar nessa noite, para que você saia daqui irrompendo em louvores na presença desse Deus santo. E por último, é Deus quem dissipa tribulações. Olha só os versos de 16 a 18. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte à outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Deus é especialista em dissipar tribulação. Você não, eu não, mas Ele é. Ele é. No verso 16, a figura das águas traz para nós o sentido de provações. Provações que passamos, lutas que passamos, realidades difíceis na família, com filhos, realidades no nosso trabalho, realidade no nosso comércio, realidade na nossa formação, provações. Mas o nosso Deus é especialista em dissipar todas elas. Verso 17, as ameaças, grossas nuvens. Constantemente somos ameaçados por realidades, situações que provocam aflições, risco de perder o emprego, risco de perder a saúde, risco de ser perseguido nos ambientes que nós temos a nossa influência. Mas mesmo diante de grossas nuvens de ameaça, o Senhor pode vir com o seu poder e transformar grossas nuvens de ameaça em nuvens que derramam chuvas de bênção sobre as nossas vidas. Ele é especialista em mudar realidades. Talvez você esteja enfrentando isso no seu local de trabalho. Talvez uma pessoa, um chefe, um supervisor pegando o seu pé, te atrapalhando, colocando situações de constrangimento. Não olhe para isso como uma ameaça apenas, olhe isso como grossas nuvens. Senhor, transforma essa nuvem de ameaça numa nuvem de bênção. E eu vou cantar: chuva de bênçãos teremos. Amém. Chuvas mandadas. Vamos lá, me ajuda. Lembra não? Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas nós já recebemos, todas. Vocês não são presbiterianos, não? Trovões, relâmpagos e terremotos. Tudo isso representa juízo, e tudo isso desaparece quando o Senhor se manifesta em graça nas nossas vidas. Está vendo o salmista? Salmo de Asaf. Era a minha angústia que produziu esses sentimentos terríveis. Era a minha angústia que estava atrapalhando eu ver a graça de Deus, até que eu percebi que isso estava me roubando a minha comunhão com Deus. E ele volta-se para Deus. Nosso Deus é especialista em dissipar tribulações. É interessante que quando Ele age, quando Ele se manifesta, as suas pegadas são como pegadas na água. Ninguém percebe, ninguém vê, mas Ele está agindo. Ele está agindo na sua vida, querido. Amém. Ele está agindo na sua família. Ele está agindo na sua família. Ele está agindo na sua saúde. Ele está agindo no crescimento da sua fé. Creia. Mas aonde eu não estou vendo? Deus é assim mesmo. Deus é silencioso, mas Ele está agindo, e ninguém vê os sinais da sua pegada. Qual que é o tamanho da sua tribulação, querido? Qual é a dimensão da sua angústia? Qual é o nível da sua ansiedade? Eu não sei.
pastor Giovanni também, então, talvez não saiba. Deus sabe juntamente com você. O que você vai fazer? Continuar sem dormir? Continuar se autocomiserando? Vivendo uma autopiedade? Ou você vai começar a entender que esse sentimento produzido dentro do seu coração por situações que nos tiram o controle tem atrapalhado a sua comunhão com Deus? E se tem atrapalhado a minha comunhão com Deus, eu vou imediatamente voltar até a sala da presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, renova-me, transforma, enche-me da tua plenitude, do teu Santo Espírito novamente. Eu não quero ficar olhando para o passado e ficar apenas lembrando o quanto eu era um crente bom de oração, o quanto eu era sensível à tua voz. Que bom que aconteceu isso no passado. Grandes coisas o Senhor tem para nós de hoje para frente também. Eu quero te dizer, meu querido e minha querida, que você pode estar passando por realidades difíceis ou talvez até prestes a passar. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção, que o nosso Deus, Ele tem uma especialidade tremenda. Ele muda realidades. Ele muda situações. Nós ficamos como o Salmo, né, 137. Ficamos como quem sonha. A imagem daquele salmo é incrível. As torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Salmo 137, 6. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Existe um fenômeno em Israel chamado torrentes do Negueb. A gente sabe que em Israel o ambiente é de deserto, não é verdade? Quem está assistindo as novelas da Record estão vendo isso aí. De uma hora para outra acontece um fenômeno causado pelo derretimento do gelo do Monte Hermon. Há precipitação de chuva lá no Monte Hermon por causa da sua altitude, forma-se gelo. E de uma hora para outra aquelas camadas de gelo se derretem e invadem o deserto como um mar. É de uma hora para outra. Por isso aquele que semeia com lágrimas, aquele que lança semente e chora, ele está confiando que o nosso Deus pode vir de uma hora para outra derramar a bênção das águas do Hermon e transformar o choro em alegria. Nosso Deus é especialista em dissipar tribulações, e é de uma hora para outra. Você está vivendo uma angústia, uma situação, e Deus vai lá e vem: não, chega, tá bom. Mas, Senhor, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, eu estou com lágrimas hoje, chorando. Hoje eu estou reconhecendo que eu preciso de mais proximidade contigo. Vou jogar a semente com lágrimas na tua presença, mas eu creio que de uma hora para outra as torrentes da tua graça vão me invadir e essa realidade vai mudar para a glória do Senhor. Como é que está o seu coração, meu querido? Como é que está a sua vida diante do Senhor? O Senhor quer vir nas nossas vidas e mudar a nossa realidade para a glória dele. Não se perca dentro de você mesmo. Saia o quanto antes e comece a buscar esse Deus que transformou no passado, que transforma no presente e que vai continuar transformando no futuro, porque ele não mudou, ele é o mesmo. Vamos orar? Pai bendito, diante da tua palavra nós nos rendemos nessa noite. Sabemos que o Senhor, através dela, através da ação do teu Santo Espírito, nos transforma. Pai, eu quero colocar na minha vida e dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor possa, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que sonda e conhece os nossos corações, nos libertar primeiramente de nós mesmos, das angústias que têm nos prendido, das aflições que têm tirado as nossas forças, da ansiedade que tem nos atrapalhado, interrompido
a nossa confiança de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Passamos por tempos difíceis e o Senhor nos sustentou. Há um tempo novo, por isso, ó Deus, vem e nos visita com a sua chuva de bênção, transformando grossas nuvens de aflição em chuvas de graça e de transformação. Toma esse homem, essa mulher, esse jovem, que essa palavra chegue ao coração de cada um deles, na transformação da graça do Senhor, para que os efeitos da tua palavra possam ser vividos, experimentados e testemunhados para a glória do Senhor. Abençoe o pastor Gilvânio, Deus, lá em Itapuranga, o seu retorno para Anápolis. Abençoe a vida da sua netinha. Abençoe, ó Deus, toda a sua família, esse conselho, os presbíteros, diáconos, irmãos envolvidos em ministério. Que a igreja do Senhor aqui, que a igreja presbiteriana Shekinah, ela possa realmente manifestar a presença do Senhor nesse lugar. Eu oro em nome de Jesus.